Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais uma aula da disciplina Práticas Pedagógicas em Identidade Docente. Eu sou a professora Luana Molina e vou acompanhá-los na aula 3 com o tema Quem garante o direito de todo professor de ensinar? Bem, então chegamos aqui na aula 3 para discutirmos essa relação do professor, da formação continuada, o direito do professor, quais são os direitos que os professores têm de continuar aprendendo, das suas relações dentro da sala de aula e o mais importante de pensarmos esse processo da formação do professor. Nós chegamos até aqui, na aula 3, pensando lá na aula 1, um recorte mais histórico desse processo da formação do professor num contexto mais histórico. Na aula 2, nós vimos o direito do aluno e demos um enfoque na ação docente, da relação professor-aluno. E nesse, nós vamos falar especificamente da formação e dos saberes docentes. Bem, para então entendermos qual é a organização da aula de hoje, o tema então é quem garante o dever de todo professor ensinar. Depois, vamos começar com os direitos de aprendizagem de todo professor, professora. Passando, então, para as condições que o professor tem de continuar aprendendo sobre sua profissão, falando da importância da formação continuada e a profissionalidade docente. O que é essa profissionalidade docente? O que significa esse conceito de profissionalidade docente, certo? Toda a aula, então, nós começamos com a nossa situação problema. Então, é importante nós contextualizarmos, vocês já tiveram contato na pré-aula com a situação problema. Então, vamos conhecer a nossa situação problema. Vamos ao quadro. Veja só, a agenda do professor está muito comprometida. Então, também é uma situação que é corriqueira, todo professor passa por isso. A semana mal começou e ele já tem todos os dias ocupados. Então, perceba que esse professor, ele tem a agenda bem ocupada, porém, ele tem um período livre, que é uma tarde. Então, a pergunta é, na sua opinião, o que ele deveria priorizar e por quê? Diante das seguintes alternativas, veja só. Se você tivesse uma tarde livre, o que você priorizaria? Você revisaria, no caso o professor, revisaria o plano de aula da próxima quinzena? Atualizaria a planilha de anotações sobre acompanhamento dos alunos da recuperação paralela? Prepararia planilha com a indicação dos alunos levados para o conselho de classe no final do mês? Ou ir a um museu ver a recente mostra que chegou à cidade? Por fim, navegar na internet para obter mais informações sobre os congressos de sua área previstos para o ano. Então, perceba que a nossa situação problema está se posicionando sobre um professor que ele que tem uma agenda muito ocupada, e aí eu trouxe algumas alternativas do que esse professor poderia fazer nesse tempo livre. Então, ele tem algumas alternativas com foco mais ligado a questão da rotina escolar, de atividades da sua profissão, e outros que poderia ser mais ligado ao lazer. O que esse professor faria? Como sempre eu coloco, a importância de nós pensarmos num posicionamento pedagógico. Você, enquanto futuro docente ou já atuando na docência, coloque-se como um professor, uma professora, o que você colocaria como prioridade nessa tarde livre. Então, essa é a nossa situação problema.
E antes de nós começarmos a parte mais teórica da nossa aula, eu vou convidá-los a assistir a um vídeo. E esse vídeo ele vai trazer depoimentos de professores que vai nos colocar, que vai nos fazer refletir, pensar, problematizar sobre a rotina dos professores. Como que é a rotina, como que é a questão do seu tempo na escola, o seu dia a dia, desde o começo do ano, a questão como que eles dividem um pouco o seu tempo em relação às suas obrigatoriedades escolares. Então, é muito importante, eu acho, pensarmos que dentro da profissão, dentro da identidade profissional do professor, o que faz parte da rotina dessa profissão? Então, vamos conhecer mais sobre a rotina do professor. Vamos assistir ao vídeo. Olá! Hoje vamos tratar de um tema que marca profundamente a construção da identidade do professor, a sua relação com o tempo. Todas as profissões têm seus próprios fluxos e diferentes tempos de planejar, de desenvolver, de acompanhar e de avaliar. Ou seja, o tempo para começar e para acabar. Com o professor não é diferente. A agenda dele é organizada em função dos tempos da escola. Cada época do ano impõe um ritmo, uma prioridade, uma demanda por tarefas específicas. Por isso, vamos conhecer a rotina de trabalho e os desafios de se ter uma agenda tão complexa. Nossos professores convidados vão nos contar como é que eles vivem o ano em seus diferentes tempos e tarefas. Enquanto você assiste, aproveite para tomar nota. Faça uma lista de todas as tarefas que compõem a rotina do professor. Você pode utilizar um quadro assim. Desenhe uma tabela com 3 colunas para as atividades do ano, do mês e da semana. E agora, preencha conforme forem falando. No primeiro momento, a volta, aquele cheirinho de escola limpa, de escola organizada no começo do ano, o reencontro com os colegas é uma delícia, é um momento muito gostoso depois das férias. As aulas, elas começam depois do planejamento. Então, antes de recebermos os alunos, nós nos encontramos, discutimos o calendário de maneira coletiva e nós fazemos o planejamento de maneira conjunta, os professores das áreas. Então, os professores de geografia sentam juntos, os de história sentam juntos e aí discutem o conteúdo programático e o planejamento das atividades. Nós temos várias paradas no decorrer do ano para poder avaliar aquilo que está dando certo e o que não está, né? Portanto, o nosso planejamento ele não é engessado, ele é um planejamento flexível para poder se adaptar às mudanças que vão acontecendo mesmo no decorrer do ano. Também no início do ano sempre tem um período de diagnóstico e a parte desse diagnóstico é que você vai ver se você vai acelerar um pouco mais aquele planejamento inicial ou vai mais devagar naquele planejamento inicial de acordo com como vem o seu aluno do ano anterior, né? Como que ele conseguiu chegar. E tem a rotina também de provas, né? Toda a escola já tem um calendário de provas, que também já é feito no início do ano. E tem essa rotina de preparar a prova, corrigir prova, devolutiva para o aluno, um replanejamento, porque a prova não é feita só para avaliar o aluno. Ela é feita para avaliar o seu planejamento também e o que você precisa rever. Porque se grande parte dos alunos não conseguirem aprender, você tem que então retomar aquele conteúdo. Ao final dos bimestres, os professores precisam então fechar as suas notas, né? Por mais que se discuta aí o sistema de avaliação por notas, ainda é assim que trabalhamos aqui. E nós temos que fechar então as notas. Normalmente nós fazemos isso também de maneira compartilhada, porque tem um conselho antes da definição final das notas. Por quê? Porque nós temos que verificar outros aspectos do aluno que vá além do instrumento de avaliação papel. Existem os aspectos não só conceituais, mas também atitudinais que são levados em conta. Então, ao final de cada bimestre fazemos isso, essa reunião de conselho. Finalmente, temos a reunião de pais, onde nós compartilhamos com os pais aquilo que o filho dele conseguiu acompanhar, aprender ou não, né? Para poder ir corrigindo os caminhos. Na medida que o semestre ele vai se transcorrendo,
O final do semestre, ele normalmente é um momento de cansaço e de desgaste do trabalho, que aí nesse momento você precisa novamente pensar em estratégias que vençam esse cansaço e vençam esse desgaste. É muito comum pensar nos finais de semestre com atividades de saídas de estudo e de estudos do meio, exatamente para sair um pouco do ambiente da sala de aula que já cansou. Então, você aproveitar o ambiente de sala de aula de forma que no começo do ano você use mais esse espaço, né, no começo do semestre, e no fim do semestre você saia mais da sala de aula. Normalmente eu tenho 2 aulas em cada turma. E essas 2 aulas, uma é antes do intervalo e outra é depois do intervalo. E eu tenho que pensar na organização das aulas dessa forma, porque as aulas após o intervalo normalmente são aulas que eles estão mais agitados. Então a capacidade de concentração para ouvir o professor, ela é menor. Então eu tento sempre me organizar que na quinta e na sexta eu faço atividades nas quais eles me ouvem menos, e nas primeiras aulas, né, que é aquelas aulas de segunda e terça, são aulas que eu tenho uma participação maior, onde se há necessidade de exposição do conteúdo, ela se dá no começo da semana, nas primeiras aulas da semana. 6 aulas é a quantidade de aulas que nós temos por dia. Porém, na rede municipal, todo professor tem 3 chamadas horas-atividade, que é o momento em que nós temos para planejar as próprias aulas. É um momento livre, sem alunos, aqui dentro da escola mesmo. E também temos 2 horas livres. Então, na prática, nós damos 25 aulas por semana. Durante a semana, eu tenho algumas tardes, que são tardes de atendimento aos alunos, tanto em projetos específicos, por exemplo, projeto voltado para a mostra cultural, ou de atividades de recuperação. Esses dias são dias que eu tenho uma jornada de trabalho maior. E eu costumo fazer um planejamento semanal. E mesmo esse semanal, às vezes da terça para quarta ele muda. Porque eu planejei dar tantas atividades e não consegui. Algumas eu deixo para casa. Se não conseguir terminar tudo na sala, algumas eu consigo deixar para casa. Aumenta um pouquinho mais a tarefa de casa que eu já tinha planejado. Eu tenho a manhã livre, porque eu trabalho à tarde e à noite. Mas nessas manhãs eu procuro rever o que eu vou trabalhar naquele dia. E replanejar caso no dia anterior tenha acontecido algo que não deu para completar. Uma vez professora, a gente é professora a vida toda, inclusive nas férias. De repente você vai fazer uma viagem bacana, eu já fiz várias viagens muito interessantes que me deram ideias de projetos. Eu lembro de uma vez estar em Minas, visitando um lugar lá na Serra do Cipó, e aí ter uma ideia de um projeto que envolvia cultura afro, a partir de uma conversa com uma pessoa que trabalhava no hotel. Então, a gente tem essas ideias, eu acho que isso é permanente. Você tomou notas? Eu também fiz minhas anotações. Agora é hora de checar sua lista. Na coluna anual temos realizar a avaliação diagnóstica para conhecer todos os alunos, preparar a chegada e o acolhimento de todos, organizar o plano anual de ensino e realizar o conselho de final de ano. Já na parte mensal apareceu analisar as produções ou avaliações dos alunos e participar de reuniões com colegas para planejamento e formação profissional. Às vezes, isso ocorre semanalmente. Por fim, na última coluna, as atividades diárias e semanais são ajustar os planos de aula, acompanhar os alunos em seus processos de aprendizagem e manter os registros de trabalho atualizados. Mas além de todas essas tarefas, o que chama a atenção é o modo como os professores vivem os diferentes tempos. Eles não nos contam somente as tarefas que precisam dar conta, mas narram de maneira viva o tempo da experiência. Eles falam da leveza do retorno das férias, da alegria do reencontro, do entusiasmo com o novo plano de ensino, da concentração na época das provas e do conselho, da preocupação com o conselho de classe e do cansaço no final. Tudo isso sem perder aquele sentimento bom de autorrealização, de dever cumprido, a felicidade por mais uma jornada concluída. Percebemos que uma vida dedicada à docência não é uma vida qualquer. O tempo de educar pode e deve ser vivido com a emoção que cada tempo inspira. Eu fico por aqui, mas não deixe de pensar sobre essa dedicação e as recompensas de ser professor. Até a próxima!
Bem, o vídeo, ele é bem interessante, porque ele traz depoimentos reais de professores que estão atuando e que aproximam vocês do ambiente escolar, da rotina, então, profissional, da identidade docente, de como os professores, as suas responsabilidades e como o tempo é importante para o professor. Então, nós vimos aqui cada um colocando situações, responsabilidades, como eles se planejam. E que, na verdade, nós somos professores praticamente, apesar do tempo ser muito importante para o professor, mas somos praticamente professores em tempo integrais, porque você pode estar de férias, ter um tempo para você e você vai encontrar um aluno que, às vezes numa praia e que vai falar, professora, às vezes no shopping, e aí você vai parar, você vai cumprimentar, você acaba, às vezes, quase se tornando uma figura pública. Então, o tempo, ele precisa ser muito bem planejado, certo? Então, vamos começar a parte teórica da nossa aula. Vamos ao quadro, veja só. Então, quando nós pensamos quem garante o direito de todo professor de ensinar e também de aprender, nós já estamos pensando numa característica ligada diretamente à construção da identidade docente. Quando eu estou refletindo sobre o direito de aprender, de ensinar do professor, nós podemos então começar a nossa aula pensando os direitos de aprendizagem. Então, por isso, veja só, os direitos de aprendizagem de todo professor, ele começa questionando aqui com um conceito, os saberes docentes. Mas, professora, que conceito é esse? O que quer dizer os saberes, o que significa os saberes docentes? O que quer dizer saberes docentes? Quando eu estou me referindo aos saberes docentes, é um conceito que eu quero dizer todos os saberes, toda a construção que o professor agrega ao longo de toda a sua trajetória. Lembra-se da nossa primeira aula, que o Maurício Tardif coloca da trajetória pré-profissional e a trajetória profissional? Então, todos esses momentos, desde a trajetória pré-profissional até a trajetória profissional, tudo que vai agregando essa construção da profissão e do conhecimento de ser professor, desde quando ele era aluno, é daquilo que ele traz. Por exemplo, na aula passada, eu não falei para vocês fazerem uma reflexão sobre tarefa de casa. O que vocês levariam da época que vocês... Da tarefa de casa da professora de vocês? O que vocês utilizariam e o que vocês não utilizariam da tarefa de casa? Isso é um momento de reflexão ali para os seus saberes docentes, da época pré-profissional. Então, quando eu estou me referindo aos saberes docentes, são todos os saberes que o professor vai acumulando ao longo da sua trajetória. Esse é um conceito até de caráter internacional e vários teóricos da área da educação utilizam justamente para se referir a essa trajetória docente. Então, vamos voltar ao quadro, veja só. Então, quando eu estou pensando nos saberes docentes, eu estou pensando nos saberes necessários para a formação do professor e também nos saberes necessários para o professor continuar aprendendo. E aí, por isso que eu coloco essa pergunta: como o professor pode aprender e como pode continuar aprendendo? Sempre através dos seus saberes docentes, certo? Mas,
Para que a gente possa entender melhor o que significa os saberes docentes, eu trouxe aqui a conceitualização. É uma produção intelectual de âmbito internacional, com desenvolvimento de estudos que vão utilizar uma abordagem teórico-metodológica que dá voz ao professor a partir da análise de trajetórias e histórias de vida. E isso vai acontecer a partir de 1980, certo? No Brasil, na idade da profissionalização. Segundo Antônio Novoa, Novoa é um autor da área da educação de Portugal, que tem mais de 200 publicações. Ele é extremamente importante, principalmente na linha de formação docente. Já foi até candidato a presidente de Portugal. E ele vai falar assim, que os saberes docentes vieram em oposição aos estudos anteriores que acabavam por reduzir a profissão docente a um conjunto de competências e técnicas. E por que o Novoa coloca isso? Porque antes da década de 80, a preocupação com a formação dos professores eram muito técnicas. Então, na década de 60, por exemplo, a preocupação estava muito ligada a um aspecto mais disciplinar, como eu disse, a produção teórica está muito ligada à disciplina, como eu vou disciplinar os meus alunos. Na década de 70, a produção teórica passa a ser a didática, né? Então, como professor, ele vai transpor o conteúdo, transposição didática. E aí, a partir da década de 80, é que passa a ter essa preocupação ligada a trajetórias de vida, ligada a dar voz aos professores. E daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que vai acontecer na década de 80, que vai abrir essa brecha para que os professores realmente pudessem ter voz e ter essa preocupação com a trajetória de vida deles. Mas então perceba que a ruptura, essa mudança acontece a partir de 80. Então o Novoa coloca assim, então que foi a partir da década de 80 que tem essa mudança. Então tudo que é anterior, né, à década de 80, tudo que é anterior ao nascimento do conceito de saberes docentes, ela vem em oposição a essa pesquisa muito de competências e de técnicas, como o professor deve se comportar, o que o professor deve fazer, como o professor deve dar sua aula. Então, o Novoa, ele trabalha com esse conceito de saberes docentes, mas nós vamos ver também outros teóricos. O Tardif, ele trabalha, o Gautier trabalha, o Perrenot trabalha, então é bem importante vocês também terem contato com esses outros teóricos, certo? Bem, voltando para o quadro. E aí, então eu até trouxe aqui para vocês em diferentes cores para ficar bem didático, de uma valorização quase exclusiva do conhecimento que o professor tinha sobre a disciplina. Então na década de 60, então a preocupação era com a disciplina. Passa-se na década de 70 a uma preocupação com os aspectos didáticos relacionados às tecnologias de ensino. Já nos anos 80, o discurso educacional é denominado pela dimensão sociopolítica e ideológica da prática do professor. Então, eu vou ter essas mudanças, certo? E aí, eu trago, então, para vocês as características dos saberes docentes. As características do que nós podemos entender por esse conjunto de conhecimentos que formam, então, a trajetória dos professores. Primeiro, a característica de que ele é abrangente e plural e não se reduz a um conhecimento conteudista específico. Olha, pensa bem. Por exemplo, eu como professora de história, vamos colocar assim,
Eu sou muito mais do que só uma professora que vai levar o conteúdo de história. A minha trajetória como professora, ela é composta de outras dimensões. A minha prática, a minha relação com os alunos. Eu, enquanto aluna, na época que eu fui, estava nos bancos escolares. Eu, enquanto aluna, também na universidade. A minha formação continuada, a minha relação com os outros professores, a minha relação com a comunidade escolar. Percebe, então, que eu, enquanto docente, os meus saberes são constituídos de uma forma muito plural. E uma coisa muito importante de pensarmos é que quando se sai da universidade, você não sai eu saio com um diploma, licenciada, vou dar aula, sou professora. Sim, você é professora, mas você já não é uma professora pronta e acabada. Nós, professores, estamos sempre nos refazendo. E isso é muito importante, porque esse processo de sempre olhar a minha prática, esse processo de sempre estar olhando e me questionando, me problematizando e me possibilitando novos saberes. Porque é um processo sempre de reconstrução da minha identidade. Então, isso é muito importante. Então, o conhecimento que me constitui, ele é plural. Olha, quando eu comecei a dar aula, há alguns anos atrás, né, uns 12 anos atrás, eu tinha uma certa experiência. Não, nenhuma experiência, mas aí eu comecei com uma determinada prática, fui aprendendo o que dava certo, o que não dava certo, fui adaptando, depois com o tempo a minha prática foi se moldando, mas não significa que hoje, quando eu vou dar aula, eu não sinto frio na barriga, não significa que quando eu estou aqui entrando para dar aula para vocês, eu não sinto esse mesmo receio. Eu sinto, porque cada turma é única, cada aula é única. Então, é muito importante, porque cada aluno, nós aprendemos muito com cada aluno. Então, isso nos faz também aprender sempre. Vamos voltar ao quadro. Então, os saberes docentes, eles são amplos e compostos por um conjunto de conhecimentos. Então, também conhecimentos de caráter social, de caráter econômico, de caráter político, da minha prática pedagógica. Também está ligado às questões temporais, não só questões temporais da própria escola, da cultura escolar, ou da questão do tempo do professor, como nós vimos no vídeo, da prática do professor e o tempo, ou da cultura escolar, mas também, se eu pensar, ligado às questões temporais, do tempo onde eu estou inserida, da cultura que eu estou inserida, do tempo da sociedade onde eu estou. Então, se nós pensarmos hoje, o que é ser a criança hoje, o que é ser adolescente hoje, o que é a escola hoje, esses movimentos de mudanças, comparado quando eu era aluna, ou comparado quando minha mãe era aluna. Então, é importante pensarmos assim, a importância da tecnologia, trazer novas estratégias sempre para a sala de aula. Então, até mesmo essas problematizações são importantes para os nossos saberes, para nossas estratégias pedagógicas, para nossas estratégias da prática. Voltando para o quadro. E aí, e considerando a soma da formação inicial e do exercício da profissão e da prática, que tudo isso está ligado a todos os outros aspectos. Quando eu estou pensando o início da minha prática, o tempo que eu vou desenvolver, como que vai se dando o processo da minha identidade, tudo isso está ligado a todas as outras características que eu coloquei. Então, veja o quanto o saber docente, o quanto a questão da construção da minha identidade, ela é ampla, certo? Ela é composta de várias dimensões.
Portanto, é muito importante nós sempre analisarmos o que nos compõe enquanto docente, o que nós queremos enquanto professor, o que eu quero ser enquanto professora, o que eu quero ser enquanto professor, o que eu quero representar na sala de aula. Agora, tudo que eu falei para vocês, eu coloquei meio que num quadro, para ficar mais fácil de visualizar. Então, vamos voltar ao quadro. Veja só, da onde eu tiro os saberes docentes? Aqui seria o que o Maurício Tardif chama de trajetória pré-profissional. Então, quando eu falo assim, inicialmente, os saberes pessoais dos professores. Então, a minha aquisição é a família e o ambiente de vida. Então, o que significa isso? Se a minha família, por exemplo, sempre me incentivou a leitura, provavelmente eu vou ser uma criança que vai gostar de ler, provavelmente eu vou ser uma criança que vai ter o gosto da escrita. Se eu tenho uma família que sempre me levou em museus, em teatros, provavelmente você é uma criança muito ligada ao aspecto cultural. Então, esses saberes pessoais dos professores está diretamente ligado ao ambiente no qual eu fui criado. Quando eu falo em saberes da formação escolar anterior, são os bancos da escola no qual eu fui alfabetizado, a minha escola primária e a minha escola secundária, que foi, por exemplo, a atividade que eu deixei para vocês no final da aula passada. Recordem-se da tarefa de casa, como a professora corrigia as tarefas de casa, como eram as suas tarefas de casa. Você acha que você aproveitaria alguma dessas tarefas enquanto professor? Ou não, você não aproveitaria? Então, são esses saberes, são essas referências da época que nós éramos estudantes que nós levaríamos ou não. Aqui a trajetória pré-profissional. Agora, quando nós pensamos na trajetória profissional, nós já começamos aqui na formação inicial, que é o que vocês estão tendo aqui na universidade, né? Na licenciatura, na graduação, e também a formação continuada dos professores, que pode ser a formação tanto das escolas que preparam aquelas jornadas pedagógicas, preparam a formação continuada no começo do ano, no meio do ano, como também são as especializações que os professores fazem, mestrado, doutorado. Depois, nós temos os saberes provenientes da sua própria experiência na profissão, que é a importância da prática. A prática que eu vou ter na escola, a prática que eu vou ter na sala de aula, a experiência que eu vou ter, que eu vou dividir com os meus colegas de trabalho, com a direção, com a coordenação, com os outros pares. Então, eu também vou desenvolver saberes ligados à minha própria experiência. E outra característica que muitas vezes a gente não leva em conta, mas são os saberes provenientes dos programas e livros didáticos. Por quê? Porque o professor, em muitos momentos, ele se apoia nos materiais didáticos, ele se apoia em apostilas para preparar as suas aulas, preparar a lista de exercícios, avaliações, atividades. Então, esses materiais também entram como saberes docentes. Então, perceba quantas dimensões são compostas esses saberes e o quão importantes são para o nosso processo de formação. Então, tá vendo que ele não é o único, não é somente a universidade que vai nos formar, certo? E aí, eu gostaria de convidá-los, vamos voltar ao quadro,
para haver uma síntese composta de vários saberes docentes que alguns teóricos apontam, como, por exemplo, o Perrenot, o Paulo Freire, o Maurício Tardif e o Gautier. E esses teóricos, eles vão colocar assim, quais são os principais saberes docentes que os professores precisam desenvolver na sua prática pedagógica. Quais são os principais saberes docentes que eles vão, ao longo da sua jornada, desenvolver para poder ser bons profissionais, para poder ter uma prática pedagógica mais completa. E aí, eu trouxe aqui a referência do texto, Formação Docente, os Saberes Necessários à Prática Pedagógica. E agora eu vou na câmera de documentos. Vejam só. Nesse texto, nesse quadro aqui, veja, o Perrenot, ele vai apontar 10 itens que são importantes para os saberes docentes. Então, o primeiro ele fala assim, organizar e dirigir situações de aprendizagem são muito importantes. Administrar a progressão das aprendizagens, conceber e evoluir os dispositivos de diferenciação dentro da sala de aula, envolver os alunos em suas aprendizagens e em seu trabalho, trabalhar em equipe é fundamental, participar da administração escolar, que inclusive é uma das características do período da profissionalização docente, informar e envolver os pais nas atividades desenvolvidas em sala de aula, utilizar novas tecnologias, enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão, administrar a própria formação continuada. Então, o Perrenot coloca esses 10 itens como sendo necessários para a prática pedagógica do professor. Já o Paulo Freire, ele vai trazer outros itens que ele vê como sendo essenciais. Vamos lá. Olha só. Não há docência sem discência. Então, não há professor sem aluno. Portanto, é muito importante respeitarmos a cultura e os saberes dos nossos alunos. Porque nós aprendemos muito com nossos alunos. Ensinar exige rigorosidade metódica. Exige pesquisa, respeito aos alunos, criticidade, ética, exige corporificação das palavras pelo exemplo, o professor é um exemplo, exige risco, aceitação do novo, rejeição a qualquer forma de discriminação, cabe muito do que nós falamos na aula passada, certo? Enquanto direito à educação, exige reflexão crítica sobre a prática, o momento sempre de problematizar a nossa prática, rever a nossa prática, exige o reconhecimento e a assunção da identidade cultural. Ensinar não é transferir conhecimento, mas sim um processo de construção do conhecimento. Portanto, exige consciência do inacabamento do conhecimento. O conhecimento não é algo acabado. O reconhecimento de ser condicionado. E ensinar exige respeito à autonomia do ser do educando. Continuando, ainda com Paulo Freire, ele coloca assim, olha, ensinar exige bom senso, uma característica da idade da profissionalização, exige humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores, exige apreensão da realidade, alegria e esperança, convicção de que a mudança é possível, curiosidade, especificidade humana. Ensinar
exige segurança, competência profissional e generosidade. É um comprometimento. Exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo. Ensinar exige liberdade e autoridade. Exige tomada consciente de decisões, um tema que nós falamos na aula passada, quando o professor tem que tomar decisões frente a algumas situações na sala de aula com responsabilidade ética. Ensinar exige saber escutar, reconhecer que a educação é ideológica, exige disponibilidade para o diálogo e exige querer bem aos educandos. Então, essas são características ligadas ao Paulo Freire. O Tardif, o Maurício Tardif, ele só traz 4, que é saberes da formação profissional. Então, a importância é de conhecermos características da formação profissional, saberes disciplinares, dos conteúdos disciplinares, dos conteúdos curriculares, também falamos sobre currículos, e os saberes, saberes experienciais, que são saberes ligados à prática. O Gautier, ele traz 6 características: saberes disciplinares, saberes curriculares, das ciências da educação, da tradição pedagógica, saberes ligados à prática, experienciais e da ação pedagógica. Então, percebam que são muito próximas os saberes, eles são bem próximos, os saberes que cada autor vem trazendo, vem tecendo nesse processo de formação da identidade, da profissionalidade do docente. E agora eu vou dar um momento de dialogando com o professor. Então vamos ao quadro. A respeito desses saberes docentes que nós vimos, quais as posturas mais importantes que o professor deve ter para desenvolver seu trabalho? Então, desses saberes docentes que eu pontuei para vocês, quais vocês acreditam que são, ou uma só, né, que é mais importante para o trabalho docente? Então, vou dar uns minutinhos e retornamos já.
Bem, retornando então à nossa aula, um dos aspectos mais importantes é que não há docência sem discente, do Paulo Freire. Realmente a importância de respeitarmos os saberes dos nossos alunos, de respeitarmos a cultura dos nossos alunos, o desenvolvimento do diálogo é uma característica muito importante dos saberes docentes e para as relações interpessoais, como nós vimos na aula passada, que vão ser construídas, certo? Bem, agora eu quero trazer alguns aspectos legais sobre a formação do professor, para que vocês possam conhecer aonde nos documentos possa ser encontrado aspectos ligados à formação e à formação continuada, porque é bem importante vocês saberem sobre a documentação legal, institucional da formação. Então, vamos ao quadro. Veja. Então, sobre aspectos legais da formação dos profissionais do magistério no Brasil, a formação inicial e continuada está prevista na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que é a Lei 9.394 de 1996, e no Plano Nacional de Educação, o PNE, aprovado em 2014 pela Lei 13.005, para o período válido, então, de 2014 a 2024. Lembrando que o PNE é válido por 10 anos, certo? Então, olha só. No artigo 62, está assim, que a formação de docentes para atuar na educação básica far-se-á em nível superior em curso de licenciatura, de graduação plena, em universidades e institutos superiores de educação, admitida como formação mínima para o exercício do magistério na educação infantil e nos 5 primeiros anos de ensino fundamental oferecido em nível médio na modalidade normal. No artigo 1, no parágrafo 1, tá: a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios, em regime de colaboração, deverão promover a formação inicial, continuada e a capacitação de profissionais de magistério. No parágrafo 2, a formação continuada e a capacitação dos profissionais de magistério poderão utilizar recursos e tecnologias de educação à distância. E aí, nós chegamos no terceiro, que a formação inicial de profissionais de magistério dará preferência ao ensino presencial, subsidiariamente fazendo uso de recursos e tecnologias de educação à distância. Aí eu trago também: a União, Distrito Federal, os estados e os municípios adotarão mecanismos facilitadores de acesso e permanência em recursos de formação de docentes em nível superior para atuar na educação básica pública, incluído pela Lei 12.796 de 2013. No quinto, a União, o Distrito Federal, os estados e os municípios incentivarão a formação de profissionais do magistério para atuar na educação básica pública mediante programa institucional de bolsa, de iniciação à docência a estudantes matriculados em cursos de licenciatura, de graduação plena, nas instituições de educação superior. Então, eu trouxe essas características legais para que vocês possam, então, perceber que tanto no PNE quanto na Lei de Diretrizes há características específicas, há na documentação sobre o processo de formação inicial, de formação continuada, um embasamento legal para o professor. Então, é importante vocês conhecerem, principalmente para ver que a formação continuada é um direito legal do professor. Por isso que nas escolas nós temos a formação continuada no começo e no meio do ano, correto? Bem, e aí é importante então nós sabermos o que significa a profissionalidade docente. O que compõe,
mas vocês acho que já têm uma ideia. Vamos ao quadro. Olha só, a profissionalidade, então, docente é esse processo de formação. O que compõe, então, a formação do professor, a identidade docente? Ela é composta dos saberes docentes, ela é composta das práticas pedagógicas, ela é composta, então, da temporalidade, da cultura, da onde eu estou inserida, da escola que eu estou inserida, ou das escolas onde eu estou inseridas, e da experiência sentido. Professora, como assim experiência sentido? O que você quer dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que em muitos momentos, quando nós estamos na escola, principalmente nessa contemporaneidade, nesse momento de diversidade, nós vemos e lidamos com situações que podemos achar que não estamos preparadas. Não há docência sem discente. É importante estarmos abertos para todas as experiências, estarmos abertos para aprendermos com os nossos alunos. A construção de conhecimento é uma via de mão dupla. Então, quando eu passo por experiências, vejam todos os depoimentos que vocês estão ouvindo dos professores, nos vídeos, todas as experiências que vocês passam na prática, tudo vai depender do sentido que você vai dar. Então, você pode dar um sentido naquele momento em que você vai aprender, vai agregar, ou pode ser dar um sentido que vai te desmotivar, como, por exemplo, na nossa situação problema da primeira aula. Eu preparei uma aula e eu cheguei lá, não funcionou, não deu certo, e aí isso me frustrou, já desisti. Ou simplesmente eu posso ver o porquê que não deu certo, ou eu posso então repensar, eu posso junto com meus alunos tentar construir, buscar novas estratégias, dar voz aos meus alunos, buscar um diálogo em conjunto. Então percebam, tudo que for de novo causa um estranhamento, mas também é um momento de aprendizagem. Aproveitam essas experiências e os sentidos que vocês vão dar para essa experiência. Porque o sentido que vocês vão dar para as experiências que vocês vão tendo ao longo da carreira de vocês, não só no início, é o que vocês vão levar para os saberes docentes de vocês. Então, é um momento sempre de reflexão. Voltando para o quadro. Então, tudo está interligado. O sentido que eu dou para a minha experiência, eu levo para a minha prática pedagógica, que vai compor o meu saber docente. O sentido que eu dou para a minha experiência, também levo para o meu saber docente. Então, tudo está interligado para compor a minha formação profissional, para compor a minha identidade enquanto professor. Isso nós vamos chamar de profissionalidade docente, certo? Bem, e aí eu falei para vocês assim, que eu ia explicar para vocês o que aconteceu em 1980 especificamente para que pudesse abrir uma brecha para que se pensasse na trajetória do professor. O que aconteceu em 1980 que mudou para que pudesse, então, dar voz aos professores? Então, vamos entender o que aconteceu. Vamos ao quadro, olha só. Então, eu falei que em 1960 a preocupação era com a disciplina. Então, os professores em si, eles eram totalmente ignorados, porque a preocupação era disciplinar os alunos. Em 1970, eu falei que a preocupação era a didática. Então, os professores eles foram acusados de contribuírem com a reprodução da desigualdade, já que o foco era como dar a aula, né? A preocupação da didática. E em 1980 é quando vai surgir debates educativos, as problemáticas com as investigações sobre a formação continuada, inclusive os saberes docentes. E o que vai acontecer em 1980? Vai ser um livro. Em 1984 surge o livro O Professor é uma Pessoa. Olha que título poderoso.
de Ada Abraham. E o enfoque desse livro era tratar sobre a vida dos professores, era tratar sobre as carreiras, os percursos profissionais, as biografias, autobiografias dos docentes e principalmente o desenvolvimento pessoal dos professores. Então, com esse livro, em 1944, possibilitou-se pensar sobre a trajetória dos docentes. Mudou-se a forma como vinha se tratando a carreira dos profissionais professores. Então, esse foi o primeiro momento em que houve-se uma mudança da forma como a academia, o universo acadêmico, pesquisava-se a profissão professor, certo? Hoje, na atualidade, nós temos uns novos movimentos. Discute-se muito a trajetória dos professores, discute-se muito os desafios docentes no século XXI, mas também algumas outras necessidades muito importantes. Vamos ver no quadro, olha só. Esse movimento Professor e Escola debate-se muito na atualidade a importância dos planos de carreira dos docentes, principalmente no enfoque no Brasil, tá? Então, quando eu estou pensando aqui essa atualidade, é uma atualidade aqui brasileira. A elaboração de um sistema de avaliação dos professores, a investimento em propostas pedagógicas e cursos de formação dos docentes, exames nacionais, já existem, né? Os exames nacionais específicos para os alunos, para as escolas, a aquisição de livros didáticos para as escolas e as reformas e construções de escolas. Então, é possível compreender que há esse movimento para o professor e para a escola, mas esse movimento é um movimento lento, é um movimento ainda muito devagar, mas que nós ainda estamos pensando nesse processo. E uma das características para o professor mais urgente seria realmente o seu plano de carreira, correto? Bem, e agora, eu gostaria de trabalhar com vocês a ideia de tempo. A importância do tempo para a escola e do tempo para o professor. O que seria esse momento de se pensar o tempo enquanto instituição escolar? O que é a escola sem o tempo? A escola sem o tempo existe? A escola só existe porque tem um tempo escolar? Então, vamos ao quadro, veja só, eu trouxe uma reflexão. Cada vez mais estamos mais tempo na escola. A universidade, os cursos de formação do professorado são parte da escola. Então, desde 2, 3 anos até 20, 25 anos, mas cada vez temos menos tempo. Esse sujeito da formação permanente acelerada, da constante atualização, da reciclagem sem fim, é um sujeito que usa o tempo como um valor ou como uma mercadoria. Um sujeito que não pode perder tempo, que sempre de aproveitar o tempo, que não pode protelar qualquer coisa, que tem que seguir o passo veloz do que se passa. E na escola, o currículo se organiza em pacotes cada vez mais numerosos e cada vez mais curtos. Com isso, também na educação, estamos sempre acelerados. Então, perceba que a escola em si, ela se adequa, a instituição escolar, ela existe de acordo com o tempo. Então, algumas provocações. O que significa o tempo hoje? Onde encontramos o tempo na escola? E fora dela, onde é possível encontrá-lo? A escola se organiza sem o tempo? A escola está sujeita ao tempo? Seria possível pensar uma escola sem o tempo? Veja, quando eu vou conceitualizar instituição escolar, eu digo que a instituição escolar é um conceito ligado a um contexto cultural que produz um modo de organização, uma cultura
interna que eles são peculiares e exprimem valores. E esses valores incluem o tempo. Então, veja só, eu vou ter o tempo da aula, eu tenho aulas em algumas escolas de 45 minutos, aulas de 50 minutos, tempo de intervalo, tem escolas que têm intervalos de 25 minutos, tem escolas que têm 30 minutos. O tempo de ir ao banheiro, eu não posso ir no banheiro na hora que eu quiser. Eu dependo da professora deixar eu ir ao banheiro. Eu tenho tempo para fazer pergunta, eu tenho tempo para responder, né, no momento da explicação. Então, a escola em si, ela é composta de acordo com o tempo. Lembra-se lá do vídeo? Eu vou ter o tempo para fazer a minha avaliação. Tem escolas que fazem avaliação numa semana específica de prova. A minha prova às vezes é 60 minutos, eu tenho que me adequar a esse período, né, para fazer a prova. As aulas de educação física, tem escolas que são no contraturno, mas podem ser também no período das aulas. Então, depende muito de cada escola, mas o tempo, a escola é regida de acordo com o tempo. Por isso que eu faço o planejamento, eu faço o plano de aula, o plano de ensino, e tudo muito controlado com o tempo. Eu tenho o currículo escolar, que nós vimos, né, o currículo que vai perpassar a prática do professor, e o professor tem que adequar com o seu tempo àquele currículo, certo? Então, voltando para o quadro, veja só. Nós poderíamos aqui, num questionamento, pensar que talvez há algumas formas de resistência nesse tempo escolar dos alunos. E a indisciplina poderia ser uma forma de resistência. Quando nós pensamos o que é ficar 6 aulas ou 5 aulas sentados, olhando ali numa sala fechada para um quadro. O que isso significa hoje para os nossos alunos? E há também diferenças nas procedências espaciais ou socioeconômicas de uma escola para outra, né? Como eu falei, eu posso ter atividades como, por exemplo, a educação física no contraturno, eu posso ter semanas de avaliações, uma escola que tem 6 aulas, uma escola que tem 5 aulas, uma escola de 45 minutos. Aulas de 45 minutos, aulas de 50 minutos. Então, eu vou ter essas diferenças de uma escola para outra. O tempo da escola, ela vai ditar o comportamento tanto de alunos e professores, muito subordinado aos relógios e menos necessidades de aprendizagem, que vão ser específicas, características ligadas ao tempo. Então, no espaço escolar, o tempo para os professores, assim como para os alunos, ele é muito fragmentado. As disciplinas têm horários estabelecidos para iniciar, tanto a escola tem um horário para abrir, né? Então, a minha aula começa às 7, vai até meio-dia, e de acordo com o currículo escolar, as disciplinas acontecem. Os professores devem, portanto, se desdobrar para passar a matéria aos alunos dentro desse período. Ao preparar a aula a ser dada, olha aqui a questão do planejamento. O docente deve se preocupar com o tempo de explicação e contar com alguns imprevistos que ocorrem em sala de aula, pois ainda que muitos evitados se dão, e muitas vezes ele não tem tempo de explicar novamente ou deixar mais um dia para aquele assunto, pois o tempo corre, os calendários estão ali para serem cumpridos e o professor deve estar com a matéria em dia. Então, percebam o quanto é difícil o professor realmente lidar com o tempo e com os imprevistos que o tempo traz. Porque às vezes a gente se planeja ali para os 50 minutos, aí você chega na sala de aula, acontece algum imprevisto que toma mais a metade do seu tempo, as reclamações ligadas à indisciplina, por exemplo, na sala de aula, mas o professor ele precisa pensar até onde esse tempo, estar preso ao tempo, significa ensino e aprendizagem para o seu aluno.
O foco da nossa aula de hoje em relação ao tempo é o que é o tempo para o professor. E vão existir 2 tipos de tempo para o professor enquanto rotina, que é o tempo do professor e o tempo para o professor. Então vamos ao quadro. Veja só. Lembrando lá da nossa situação problema, eu tenho o tempo do professor, que é o tempo do professor ligado ao seu aspecto profissional. Então, é o tempo que o professor precisa para se planejar, por planejamento, plano de aula, plano de ensino, para preparar atividades. Então, é o tempo do professor. Agora, quando eu falo tempo para o professor, é fora da sala de aula. Então, é o seu tempo com a família, é sem misturar o tempo profissional e lazer. Então, aí é o tempo com o professor, né? O tempo familiar. Portanto, nós podemos aqui voltar à nossa situação problema, que era vamos relembrar. Veja só, a nossa situação problema era um professor e esse professor, ele tinha todo o período cheio e ele só tinha uma tarde livre. E aí ele teria que escolher o que ele poderia fazer nessa tarde livre. E eu trouxe então essas alternativas. Vamos ver de novo, vamos ao quadro. Olha, revisar o plano de aula da próxima quinzena, atualizar a planilha de anotações sobre acompanhamento dos alunos da recuperação paralela, preparar a planilha com a indicação dos alunos levados para o conselho de classe no final do mês, ir a um museu ver a amostra recente que chegou à cidade ou navegar na internet para obter mais informações sobre congressos. Essas são as alternativas do que esse professor poderia fazer nessa única tarde livre que ele tem. Se nós formos analisar a nossa situação problema de acordo com os conceitos trabalhados ao longo da aula de hoje, primeiro nós poderemos pensar na importância da formação docente e dos saberes docentes. Então, quando os professores eles vão numa tarde livre tirar tempo para ou ir no museu ou navegar para um congresso da sua área ou adiantar atividades ligadas à escola, ele já está, qualquer uma das atividades que ele for desenvolver aqui, dessas opções, ele automaticamente, ele já está desenvolvendo atividades ligadas aos seus saberes docentes. Porque ele pode ir no museu, chegar no museu e falar, nossa, que amostra legal. Eu acho que eu vou trazer meus alunos para vir. Olha, que interessante que é. Ou mesmo se não for no museu, for em uma outra exposição. Eu posso estar aqui num congresso da minha área e nesse congresso me atualizar e ser uma forma de formação continuada. Ou mesmo as outras atividades ligadas aqui à escola, eu estou trabalhando com meus saberes profissionais. Então, veja que todas essas atividades, elas estão ligadas ao meu processo de formação docente. Eu estou revendo aqui e constituindo os meus saberes. Eu também posso pensar no tempo do professor e tempo para o professor. Porque ir a um museu ou ir a um congresso é um tempo pessoal, é um tempo para o professor. Ou, se eu revisar o plano de aula, escolher atualizar a planilha de anotações, preparar uma planilha de conselho de classe, é tempo do professor. É um tempo do professor. Ir no museu ou ir no congresso é um tempo para o professor. Será um tempo mais de lazer. E tudo vai depender da experiência e do sentido que eu vou dar para isso. Olha só, quais são as minhas prioridades nesse momento?
A minha prioridade está mais ligada às questões da escola, eu adiantar atividades escolares para que eu possa, porque eu estou muito sobrecarregado, então eu vou ter um tempo do professor. Eu preciso de um tempo para mim. Eu realmente acho que se eu for numa mostra no museu, eu vou esparecer, vou aproveitar mais. Então, eu vou ter um tempo para o professor. Que sentido eu vou dar para essa experiência? Como eu vou me sentir? Porque tudo vai depender do sentido que eu vou dar para essa experiência, que vai me auxiliar para constituir meus saberes docentes, certo? Então, na verdade, na nossa situação, problema de hoje, não existe uma resposta certa ou errada. Todas as alternativas são importantes. Todas as alternativas constituem saberes docentes, todas as alternativas fazem parte da identidade profissional do professor e vai depender muito da prioridade de cada professor. Vamos ao quadro, olha só. Então, é importante destacar que nenhuma das opções está errada. Todas são prioridades e fazem parte da agenda do professor, do seu desenvolvimento profissional e também pessoal. E, no entanto, é preciso reconhecer as prioridades de cada ação, né? As prioridades de cada um, como cada um vê naquele momento a sua melhor ação. E eu gostaria de convidá-los para assistir a um vídeo. No vídeo do final da nossa aula, nós vamos ver os nossos professores, dos nossos depoimentos. Eles vão pensar sobre a nossa situação, problema. E eles vão pensar, se fosse eles, o que eles fariam nessa tarde livre? E por que eles escolheriam aquela opção? Então, vamos assistir ao vídeo e percebam a justificativa de cada professor. Vamos assistir e retornamos já. Olá! A tarefa do professor de gerenciar o tempo para dar conta da demanda escolar não é fácil. Em alguns momentos, o trabalho é mais tranquilo e todos estão mais descansados. Mas em outros, como nos de avaliações e de finais de ano, o trabalho aumenta e a agenda fica tumultuada. É nessa hora que o professor precisa se organizar ainda mais. Convido você a refletir sobre isso. O desafio é o seguinte: suponha que a semana mal começou e a agenda do professor está cheia. Ele só tem livre um período e uma lista de tarefas a cumprir. Pause o vídeo e pense na ordem de prioridades que você daria para essa lista. Revisar o plano de aulas da próxima quinzena. Atualizar a planilha de anotações sobre os alunos da recuperação. Preparar a planilha dos alunos que vão para o conselho de classe. Ir a um museu ver a recente mostra que chegou à cidade. Se informar pela internet sobre os congressos previstos para o ano. Nossos professores convidados já viveram várias vezes esse problema e eles vão nos contar como organizariam uma agenda complicada. Se eu fosse o professor do exemplo, ele tivesse uma tarde livre, eu não usaria essa tarde para se envolver com coisas da escola. Nosso principal instrumento de trabalho é a nossa mente. Se a nossa mente estiver ocupada o tempo todo, a qualidade da aula desse professor ela pode ficar comprometida. Então é importante que esse professor ele tenha um momento para si mesmo, um momento para descanso, um momento para lazer. Dentre as opções sugeridas, acredito que visitar o museu seria uma boa opção. Tentar desligar um pouco da escola, fazer uma higiene mental para enfrentar a sala de aula, que não é fácil. Isso vai depender muito do momento em que o professor está. Se é o momento em que ele está atolado realmente e que ele ainda não teve um tempo de um replanejamento, eu optaria pelo replanejamento. Porque também eu acho que o professor te dá um momento para si. Mas ficar depois na sala de aula ansioso porque não conseguiu replanejar, eu acho ruim. Eu prefiro, então, às vezes perder, entre aspas, deixar de fazer alguma coisa lúdica para mim e replanejar para dar uma aula mais tranquila. Eu acho que eu dar a aula tranquila para mim é o mais importante. O melhor a fazer para mim é ir a ver a exposição ou então ir ao cinema. Dar aula é estar bem.
Então precisa descansar e descansar vendo coisas interessantes, porque chega lá, você tem ideia, você até pensa no planejamento também, quando você está numa situação de lazer, mas é diferente, a gente descansa, eu faria isso. Acho que eu tenderia inicialmente a escolher fazer a revisão da sequência didática, que incluiria também ter algum momento de reflexão para eu pensar naquilo que nós fizemos até ali, rever as alternativas, as possibilidades, de repente incluir outros recursos, pensar numa música que eu vou analisar na sala de aula, num filme que eu vou assistir com os alunos e preparar os roteiros para fazer esse trabalho. Poder também, num momento livre, fazer coisas que te dão prazer são fundamentais. É fundamental você fazer essas coisas, porque eu garanto que a sua aula vai ser melhor. Por quê? Porque você vai ser uma pessoa melhor. Você estará mais feliz no dia seguinte. Aquele professor constantemente infeliz e amargurado, é muito difícil que ele dê uma boa aula. Quantas decisões importantes para organizar uma agenda, não? Como sabemos, outra organização necessária é a do tempo. E para isso, é importante saber o seguinte: a escola se organiza em grandes ciclos e cada um deles tem tarefas diferentes. Por isso, é bom reservar um tempo para revisar os planos de ensino. Também devem ser previstas as condições para seu estudo e seu aperfeiçoamento. Outra atividade importante são as de lazer, que podem servir de inspiração para o trabalho, como, por exemplo, ler um livro, ir ao teatro ou ao cinema e visitar exposições. Além disso, um tempo reservado para os exercícios físicos e para o descanso é fundamental. Eles garantem o bem-estar e melhoram o desempenho. E você, já organizou a agenda dessa semana? Então já sabe. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima! Muito interessante, porque cada professor se posicionou de uma determinada maneira, escolheu. Alguns professores escolheram adiantar atividades ligadas a questões profissionais, o tempo do professor. Outros colocaram tempo para o professor. Então, percebam que cada um foi se justificando de uma forma, como se sentiriam melhor para entrar na sala de aula ou melhorar a sua prática, certo? Para finalizarmos a aula, vamos ver então a nossa atividade ligada ao diário de campo. Então, a nossa atividade de hoje, da aula de hoje, é que vocês possam compreender melhor as condições de trabalho do professor. Então, é importante conhecer a organização do cronograma escolar. Então, a ideia é que vocês busquem informações, pesquisem a agenda e como se organiza os tempos da escola, o planejamento, o que é o planejamento, o plano de ensino, o plano de aula, ou bimestre, semestre, para que vocês possam, então, compreender melhor o direito do professor de continuar aprendendo sobre sua profissão. Então, a atividade do diário de campo é essa, e eu gostaria de deixar uma mensagem do Mário Sérgio Cortella para vocês. Quem não estiver aberto a mudanças e comprometido com questões de novos aprendizados, estará fadado ao insucesso profissional e pessoal. Atualmente, mais do que nunca, estar em permanente estado de aprendizagem, colocar-se na situação de assumir uma atitude de busca do conhecimento, é fator decisivo na consolidação e progressão. É preciso, então, uma nova postura coletiva. Ambiente de aprendizagem não é apenas um lugar, é, sobretudo, uma disposição para conviver em uma esfera de permuta de conhecimentos, no qual o desconhecido e as dificuldades não podem ser encaradas como ameaças, e sim como oportunidades de crescimento pessoal e coletivo. Então, essa fica a reflexão que eu deixo para vocês da aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado e nos encontramos na nossa última aula, que será semana que vem. Muito obrigada!